E aí, E querido? aí, gente? Agora foi. Tudo na paz? Graças a Deus, meu irmão. Amém. Estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, maravilha. Também estou ouvindo vocês bem aí. Tá ouvindo direitinho a gente? Tô ouvindo certinho aqui. Como é que tá as Tava coisas aí, impedido pastor? aí pelo ditador Instagram Ah, faz parte, faz parte. Nós de estamos vivendo agora entrar. na Xandolândia e faz é assim mesmo. Ixi, agora tá difícil. Tem que pisar em casca de uva, né? Faz parte. E aí, como é que tá? Como é que tá as coisas aí, pastor? Aí tá legal aí? Tá frio, tá quente? Rapaz, aqui tá meio abafado, né? Tá meio abafado aqui. É, Ó, agora tá. chove, mas fica quente pra dedéu aqui, né? E por aí? Nesse horário tá mais fresquinho. Bom, gente, para Vai você que frescar. tá entrando agora, que já entrou, que está aqui esperando, né, começar, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante delicado. E faz parte, pastor Anderson, de 90% das perguntas que as pessoas fazem aqui. É essa e o tema do livro do e-book que a gente lançou. São essas duas Ah, coisas que movem as questões principais aí nas nossas redes sociais. E hoje, então, nós vamos falar sobre o áudio do casal tá baixo. Deixa eu tentar, pera aí um pouquinho. Tá bom pra você, pastor? pra mim tá ótimo. Pra mim tá bom. Minha Tô irmã, ouvindo dá bem. uma conferida se no seu celular, se não é seu celular que tá baixo. Qualquer coisa você entra e sai de novo da live pra testar. Uma irmã falou aqui que tá baixo. Pessoal, então, hoje nós vamos falar sobre qual o limite do divórcio. Não é isso, pastor? Exatamente. A gente sabe que tem um limite aí pro Tem um negócio. limite. Tem um Tem um limite, limite. não é qualquer coisinha, não é salvou a comida vai embora não, Queimou mas arroz. é isso aí. Mas Esqueceu tem de um consertar a limite. torneira. Isso aí. Mas aí, irmão, só para os irmãos entenderem, como essa live está acontecendo no nosso Instagram e no Instagram do Pastor Anderson, talvez tem gente no nosso Instagram que não conhece o Pastor Anderson, e assim talvez também tem pessoas no Instagram do Pastor Anderson que não conhecem a gente. Então a gente vai iniciar se apresentando um pouco. Vou deixar o Pastor Anderson falar um pouco aí, pelo menos uns 45 minutos aí para se apresentar. Tá bom, pastor? Fica à Sabe o vontade aí, pessoal mesmo, né? fala um pouquinho quem é o senhor aí, fala pra gente. Irmãos, a graça e a paz, Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Anderson, né? Amém. E pastorei aqui na cidade de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Sou casado com a Marina Batista, tenho duas filhas, né? A Sofia e a Aurora. E a gente hoje serve a igreja como pastor, né? Deus tem nos separado para isso e a gente tem buscado também, através desse ministério, desenvolver um trabalho nesse recurso maravilhoso que é a internet, né? Então, a gente tem aqui 4 igrejas na nossa região, né? Em Guaratinguetá, onde está lá o pastor Rodrigo Mocelin, que é conhecido por muitas pessoas. Em Loreno, que é o pastor Michael. Aqui em Moreira, Pindamonhangaba, né? Tem duas, que eu estou em Moreira, e há uma em Pinda, que é do pastor Rafael César, e recentemente começamos um trabalho também em Taubaté. Ou seja, né? É uma igreja bastante nova aí, que tem pela graça de Deus, ganhado uma projeção também nas redes sociais, e eu creio que muito disso devido à seriedade com a pregação da palavra, né? Muito bom, pastor, muito bom. E você, já tem quanto tempo que você está aí, assumiu essa igreja aí? Você é o pastor da frente da igreja, dessa igreja que você está aí. Essa igreja, a Igreja de Resgatar de Moreira César, eu pastorei ela junto com o pastor Valmir Mocelin, que é o pastor pai do pastor Rodrigo Mocelin, Ah, né? Então a gente entendi. está junto aqui, né, nessa empreitada. Hoje o pastor Valmir, ele está um pouco mais à frente do trabalho da Igreja de Taubaté, mas a gente trabalha junto faz uns 15 anos aí, quase, né? Então, Que benção, é um pai para mim, né? que benção, meu irmão, que benção, que benção. Muito bom. Para quem não conhece a gente, vou apresentar aqui. Eu me chamo Matheus Feu e minha esposa fala aí. Me chama Natasha Feu. Isso aí, nós somos o casal Feu, casal Feu. Para quem não sabe, nós somos um casal apaixonado por teologia. Acho que eu não gosto dessa palavra apaixonado, não. Vou retirar ela. Um casal que ama a teologia. Nós amamos a teologia e a gente estuda teologia há um bom tempo, desde quando a gente saiu de uma igreja, de uma denominação específica,
nós começamos a estudar teologia exaustivamente, né? Aí nós nos formamos em líderes do curso Casados para Sempre. Não sei se você já ouviu falar desse curso, o curso Casados para Sempre. Nós somos líderes do curso Legal. Casados para Sempre. E depois do curso Casados para Sempre, nós começamos ainda mais a estudar. Atualmente, eu estudo teologia pela Faculdade Batista do Paraná, Faculdade Batista do Paraná. Legal. Já ouviu falar, pastor? Você conhece a Faculdade Batista do Paraná? Conheço. É a Fabapá, Faculdade Batista do Paraná. Isso. E aí eu estou estudando teologia, né? Minha esposa estuda junto comigo. E aí a gente acompanha muita coisa. Inclusive fiz prova hoje, de história do cristianismo. Tá na segunda prova hoje. É isso aí. Muito bom, muito bom. Então, e a gente está aí, né? Sempre empreitada, produzindo muito conteúdo, exaustivamente, todos os dias a gente produz conteúdo. Então, assim como nós, né? Eu acredito que o pastor Anderson também. Gente, todo mundo que estuda teologia tem que ler bastante, tem que gostar de ler. Eu estou falando agora particularmente nós, né? A gente gosta muito de ler até às vezes, tá? Nem sempre não, mas a gente gosta até de gente que discorda da gente, porque a gente precisa entender, né? Qual é o ponto, por que essa pessoa discorda da fé que a gente professa. Então, é sempre importante a leitura para quem está envolvido com teologia. Pastor, eu vou deixar o senhor falar mais do que nós, porque eu acho o seguinte, o senhor já deve ter sentado aí no meio de muito casal aí para resolver problema, mais do que a gente. Exatamente. Aquele momento que o casal já está definido para divorciar, definido, quer separar, só precisa do pastor assinar a carta de divórcio. Então, esses momentos aí você deve ter tido mais do que a gente. Pastor, primeira coisa que eu queria perguntar, a gente não fez roteiro, tá? O pessoal que está assistindo a gente não fez roteiro, não. Vai ser uma conversa bem dinâmica aqui, mas eu sei que vou perguntar coisas aqui que o pastor sabe responder. E se ele não souber, ele pega o celular e procura na página. Verdade, vou consultar. Então, eu vou perguntar para o pastor vai respondendo, a gente vai entrando aí na conversa, no debate, tá? A primeira pergunta, pastor, esse tal de casamento aí, essa coisa aí, foi o homem que inventou, né? Foi a Constituição brasileira, como é que funciona esse negócio aí? Porque, que eu saiba, a gente podia só confirmar um com o outro e se juntar e tava tudo certo. Como é que é? Como é que foi o primeiro casamento? Conta pra gente quem foi que inventou o casamento. Boa pergunta, né? O primeiro casamento, né, ele aconteceu de uma forma muito interessante, né? Tá registrado lá em Gênesis, né? E a forma que Deus faz ali é realmente bem peculiar e interessante de se notar, porque ele criou o homem só, mas ele não cria os animais só, ele cria para todo macho uma fêmea. E Deus propositalmente leva o homem, então, para nomear estes animais, né? E o homem, com a inteligência que o Senhor havia dado a ele, né? Ele começou a notar. Rapaz, mas todo macho aqui tem uma fêmea. Só eu que não tenho. O que está acontecendo, né? E Deus, o objetivo de Deus era que ele percebesse realmente isso. E aí Deus faz Adão cair em um sono profundo, né? E da costela dele faz a mulher, né? E o primeiro casamento, né, acontece ali. Né? Deus ele faz o homem, da costela do homem tira a mulher e dá a seguinte ordem, né, registrada lá em Gênesis, né, 2, 27, 28. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e a sujeitai. Então, foi o próprio Deus, né, que foi o criador do casamento. E, portanto, né, não cabe a nós determinar como ele termina, como ele começa. O criador do casamento é que tem que determinar as regras de como funciona o casamento, onde ele pode começar, como ele pode começar, qual o momento onde ele pode terminar, e ele deixou isso muito claro na palavra dele, né? Obviamente que depois do pecado, quando o pecado entrou no mundo, o nosso coração se tornou maligno, né? E hoje a gente procura muitos motivos, um deles até você fez um vídeo muito maravilhoso, né? Para se separar, que é a minha felicidade, né?
Então, em busca da felicidade, muitos, até cristãos, porque eu entendo aqui que a gente está falando com o público mais cristão, né? Eles se amoldaram aos padrões que não são aqueles que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden e aquele a qual Jesus também corroborou, né? Falando a respeito desse assunto lá em Mateus 19, né? Então, foi o próprio Deus que criou o casamento, né? Muito bom, pastor, muito bom. Eu acho que é interessante a gente observar nesse momento aí é que não existe uma ordem expressa de Deus, é assim, olha, eu vou fazer a mulher para você ser feliz, para você ser feliz, né? Não existe essa ordem expressa de Deus, Não. porque o cônjuge, a minha esposa, ela não pode carregar essa bagagem de me fazer feliz. É impossível que a minha esposa me faça feliz. É impossível que eu mesmo consiga me fazer feliz. Né? Eu não sei se quem falou essa frase, mas acho que foi Agostinho de Hipona, que dizia assim que a nossa alma ela vagueia, né? Até que ela encontra descanso nos braços do Criador. Então a nossa felicidade e satisfação é completa em Jesus. Ele é o autor da nossa alegria e da nossa felicidade. Isso não significa que casamento é sofrimento, que casamento é uma vida destruída e é pior do que estar solteiro. Não significa isso. Eu acredito ainda, pastor, que é totalmente possível que Deus ofereça uma determinada felicidade ao homem, alegria ao homem no casamento. Mas o casamento por si só não traz felicidade nenhuma. Só Deus pode fazer o homem feliz, só porque foi ele que criou. E aí, pastor, você falou o seguinte, Deus criou o casamento e é ele que determina como o casamento funciona. É ele que determina como o casamento funciona. Você acredita... Eu vou te fazer uma pergunta aqui, é um pouco... como é que eu posso... já estimulando para alguma resposta aqui. Você acredita que a falta de conhecimento bíblico, teológico, é uma das primeiras causas do divórcio? Certamente, né? Certamente. Muitas pessoas, elas estabelecem para uma das decisões mais importantes da sua vida, não o padrão bíblico, mas o padrão que às vezes elas aprenderam em qualquer outro lugar, com o histórico da sua família, com o histórico que aprenderam na escola, com um próprio sistema vigente do mundo, né? Então, elas acham que o casamento estabelecido por Deus é a mesma coisa. Simplesmente eu olhei para você, você olhou para mim, surgiu um clima, bora se juntar, bora casar. Quando não é bem isso, né? Precisa ser bem observado, né, quem nós vamos casar, porque é a decisão mais importante da nossa vida, depois, né, da salvação, é claro. Visto que você casa não pensando no plano B, de divorciar, né? O divórcio, na verdade, nunca foi a vontade de Deus. O divórcio não foi estabelecido por Deus. O casamento, sim. O divórcio, não. Então, as pessoas elas não param para refletir, para pensar o que a Bíblia diz. É o momento certo? Porque tem isso, né? Nem tudo aquilo que é bom que Deus estabeleceu para nós como casamento é para ser feito às pressas. Então, muitas pessoas elas não meditam, elas não refletem, elas não vão para a escritura, o que Deus disse, qual que é o padrão. Uma das evidências disso é o famoso namoro missionário. Não sei se você já ouviu falar disso aí. Não, nunca ouvi falar, pastor. Manda pra como é que é esse arranjo. Não existe, né? Mas as pessoas dão cada termo, né, para essas coisas, que é mais ou menos o seguinte. A pessoa está lá na sua denominação, na sua igreja, e ela dá uma olhada assim panorâmica, e ela vê que não, aparentemente, segundo os padrões que ela quer, não tem ninguém para ela casar, né? Então, o que ela faz? Ela vai buscar no mundo, né? E ela diz, pastor, é porque eu vou evangelizar ele, e aí vou trazer ele para a igreja e vou me casar com ele. E a gente sabe que não tem como. Quando nós quebramos as regras, Deus também não tem como dar certo, né? Tem até um famoso ditado, que é o seguinte, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Às vezes você atropela tudo, o casamento está dando errado, está por um fio, e você fala, Deus, onde está o Senhor? Mas onde foi que eu errei? Ora, você errou não observando, né, o que eu estabeleci antes de você se casar. Muitas pessoas, inclusive depois vão alegar, né, ignorância. Pastor, mas eu não sabia, igual Lula, né? Eu não sabia. Vão alegar ignorância, né? Pastor, mas quando eu casei, eu não sabia, será que eu posso me divorciar? Você fez uma aliança. E Deus, ele ratifica essa aliança. Lembra lá de Josué 9, né? O povo, sem consultar a Deus,
adquirir uma aliança com os gibeonitas. Aham. E aí eles descobrem que aquele povo havia enganado eles. Eles ficaram com vontade de matar. Assim, acho que é mais ou menos assim quando que você se sente quando descobre que casou com aquela pessoa que vai te dar dor de cabeça. Quer matar, né? Então, e o que eles chegam à conclusão? Eles falam assim, se a gente matar os gibeonitas, a gente vai atrair maior maldição sobre nós do que se a gente continuar com essa aliança, né? E o que a Bíblia vai dizer é que eles se tornaram, então, rachadores de lenha e coletores de água. E centenas de anos depois, Saul se levanta contra esse povo, o mata e a praga em Israel. Então, veja, mesmo na ignorância, Deus ele ratifica a aliança. Até por isso que a gente aceita, né, o casamento da Igreja Católica, né? Porque Deus ele ratificou. Então, sim, né, o falta de conhecimento teológico, o falta de conhecimento bíblico, dos princípios que Deus estabeleceu, é um dos maiores motivos a qual casamentos hoje terminam na mesma medida do que o casamento dos ímpios, né? A gente recebe alguns, até hoje não foi, a gente só ouve, né? Só ouve falar. Mas aqui já fica o conselho para você jovem que está nos assistindo, vou pegar um gancho que o pastor falou, sobre observar a lei do Senhor, casamento e tal, né? Esse negócio de namoro missionário, é namoro missionário que fala, né? O pessoal chama disso aí, né? Mas eu achei interessante o que o senhor falou sobre a questão de eu escolho, não tem ninguém que está no meu padrão, né? Aquilo que eu quero. E é muito interessante como os jovens hoje, eles estão iludidos, né? Que eles olham para uma pessoa e falam, aquela pessoa não está no meu padrão, mas espera lá, quem vai estar no seu padrão? Ninguém vai estar no seu padrão. E às vezes elas criam uma ilusão. A ilusão, da onde elas criam essa ilusão de casamento perfeito, de uma pessoa perfeita? Em filmes, em livros românticos, em novelas. Talvez ouviu Ciclano falando que um homem perfeito, que na verdade esse homem não existe. Constrói na sua mente um homem ou uma mulher perfeita e tenta encaixar essa perfeição que construiu na outra pessoa. Aí, muitas vezes o casamento é fracassado por causa dessa ilusão que essa pessoa criou. Muito bem colocado, minha esposa. E às vezes, pegando até o gancho que a pessoa falou, às vezes o padrão que a pessoa quer é só aparência. É só uma questão de aparência. É claro que a gente precisa, a mulher que está assistindo a gente, o homem que está assistindo a gente, ele precisa ter um certo nível de exigência, sim, mas de alguém que teme ao Senhor, alguém que ama a Deus. Não alguém que é branco, é preto, é olho verde, é cabelo longo, é cabelo cacheado. Não, tem que saber fazer batata frita. Irmãos, vamos com calma. Acho que o princípio, a mulher sábia, o homem sábio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você conhece alguém que ama o Senhor? Você conhece alguém que ama o Senhor? E às vezes está do seu lado, né, pastor? Talvez tem jovens assistindo a gente aqui. Às vezes está do seu lado. Cadê? Às vezes é aquela carinha feinha ali que você não dá bola para ele. Às vezes é aquela mocinha ali que você acha que é feia. Que você poderia ser um ótimo cônjuge, né? E eu estava falando sobre essa questão do namoro, missionário, depois a gente vai partir para o divórcio, porque 99% das vezes que um cara é agressivo ou que uma mulher é extremamente problemática, essas pessoas dão sinais antes do casamento. Antes do casamento, elas dão sinais. Elas dão esses sinais antes de casar. Então, geralmente, as pessoas que dizem assim, eu fui surpreendido. Não foi. Já tava te dando sinais, já. Você casou com uma pessoa que segue outras pessoas seminuas na rede social, e aí depois você vai reclamar que descobriu que a pessoa é envolvida com filmes adultos. Você casou com uma pessoa que empurrava, que gritava com o pai e com a mãe, e aí depois você descobre que essa pessoa agressiva, ela estava dando sinal para você antes. Ela já estava te dando sinal, você não percebeu. Não percebeu porque não quis, porque estava apaixonado. Por isso que eu não gosto dessa expressão apaixonado, né? Porque estava apaixonado. Estava apaixonado. Assim, há controvérsia no que eu vou falar agora sobre linguagens do amor, mas eu acho legal essa fala que eu vou
que eu vou pegar agora aqui, que Gary Chapman fala assim que a paixão é um estado de abestamento, né? A pessoa que está apaixonada, ela é boba, ela fica cega. Eu acho legal essa fala, né? A gente precisa já conhecer um pouco os defeitos daí, porque, na verdade, existem alguns defeitos no namoro que eles até pioram no casamento. Então, é bom que você observe isso antes de casar. Né, pastor? Exatamente, né? Você tá falando aí, eu estava pensando no seguinte, né? Eu gosto muito de um livro do Dave Harvey, que é Quando Pecadores Dizem Sim. É espetacular, né? Então, você não vai casar com um anjo, você vai casar com um pecador como você. Você vai encontrar nele qualidades e defeitos, e você também vai ter qualidades e defeitos, né? Então, às vezes nós nos achamos tão santos, né? E achamos que a outra pessoa tem que ter esse padrão de santidade elevadíssimo. Não, é um pecador caído, foi regenerado pela graça de Deus e que também está num processo de amadurecimento espiritual, está num processo de trabalhamento do Senhor. Então, às vezes nós pensamos nisso, né? Que vamos casar com um anjo, né? E se eu casar com a pessoa errada, vamos assim dizer, eu vou para o inferno por causa disso, pastor? Eu perco minha salvação? Não. Mas você pode trazer o inferno até você. Né? A sua vida conjugal vai ser terrível, né? Vai ser terrível. Né? No meu trabalho aqui, nossa, são muitas as vezes onde a gente vai aconselhar casais que estão assim, à beira do colapso mesmo. E por quê? Porque pularam princípios lá atrás. Porque usaram não os padrões, né? E os sinais, como muito bem disse aí, vocês, né? Que foram dados antes. Eu gosto muito da ilustração, eu não sei se é do pastor Cláudio Duarte, né? Mas essa ilustração é boa, né? Vocês já devem ter ouvido Tem falar, coisa né? boa lá também. Ele fala assim, né? Que a moça disse a ele, pastor, eu conheci um rapaz perfeito, né? É inteligente, trabalhador, né? Dedicado. Rapaz, um rapaz perfeito mesmo, inteligente, trabalhador, dedicado e bonito, né? Ele falou, eu só tenho um defeitinho, pastor. Ele bate na mãe dele, né? Eu ouvi o Aí Iago foi Martins bate na mãe falando dele? isso. O Iago Martins. O cara batia na mãe, né? Pastor, você acha que ele vai me bater? Você acha que é de Deus isso? Né? Ele falou, olha, se é de Deus eu não sei, mas tem que casar com esse rapaz logo, ele precisa parar de bater na mãe dele. Mas você acha que ele vai bater em mim, pastor? Ele bate na mãe, gente. Você acha que ele não vai bater em você? E aí pega bem no que você disse, né? Às vezes o cara ele é preguiçoso, é vagabundo, desrespeita a mãe, o pai, o seu ciclo de amizade é terrível, é de ímpio, e aí você ainda assim vai e arrisca e depois fica como que alguém está surpreendido, meu Deus, eu não sabia que ia ser assim, eu casei enganado. Não, não casou enganado, né? Não, não. Então, precisa avaliar, porque o casamento por si só, ele é bom, ele é maravilhoso, mas ele também não é um mar de rosas. Há sim conflitos, há dificuldades e coisas que, se não estiver bem sentada já no início, antes do casamento, né, vão trazer problemas para o resto da vida e não só para o seu casamento, mas também para dos seus filhos, né? Por isso, mais até importante que o sim lá no altar é a preparação antes do sim, né? É aquela fase de se conhecer, a fase de conhecer a família, porque você casa com a família também, né? Muita gente tem problema com a sogra, com o sogro, com o cunhado. Então, por que você pulou essa etapa, né? Você devia conhecer. Muito bom observar isso aí. É muito bom observar isso aí. Porque não tem como desvincular. Eu, por exemplo, né? A gente teve uma dificuldade muito grande no início do nosso relacionamento, eu falando da minha esposa agora, por conta da nossa família. A gente tem famílias bem divergentes, diferentes, né? E algumas vezes havia ali uma intromissão ali, eu não sei como é que chama. Alguém querendo se intrometer na nossa vida, né? E é bastante complicado isso. Então, já fique preparado aí que você que está querendo se casar, já fique preparado para isso, porque a família é quase que vem de reboque. A família vem quase de reboque. Eles são incontornáveis. Não dá para você, não dá para um irmão, não dá para um filho passar o resto da vida sem falar com a mãe. Não dá. Então você vai ter que de vez em quando comer na casa da sua sogra, do seu sogro, né? Mas vamos avançando aqui, pastor Sandy vai ficar falando de namoro até... Bora. E o pessoal Bora porque o pessoal quer saber. O pessoal quer saber. Pastor, se você pudesse, assim, colocar limites... a gente sabe que o casamento... Primeiro ponto, né? A gente sabe que o casamento é para sempre. Comprou abacaxi, tem que descascar. Não tem jeito. E chupar também.
Isso aí. Tem que Se é descascar, azedo ou tem que não, comer, tem que fazer tudo. E aí, pastor, tem um detalhe. Existe um limite também para o divórcio, né? A gente sempre ouve casos aí que já chegaram ao extremo e que eu lembro uma vez que meu amigo Saulo Daniel falou uma coisa muito interessante, muito interessante. O divórcio, ele é que nem como é que é aquele negócio que a pessoa está com câncer, quando a pessoa está com câncer? quimioterapia, Isso. É que nem uma quimioterapia. O divórcio é que nem uma quimioterapia. É ruim em todos os casos. Todos os casos é ruim. Todos os casos é ruim. Mas em alguns momentos é necessário. Em alguns momentos é necessário. Quais seriam esses momentos, pastor? Quais seriam esses momentos aí? O senhor pode falar aí, ficar à vontade. tá certo. Essa é uma boa questão, né? Porque, como foi bem Só um colocado aqui pouquinho, no pastor, antes início, de você falar, só um pouquinho. Depois, pessoal, a gente vai deixar aqui embaixo, mostra aqui. Aqui embaixo tem lá embaixo, lá tem um sinal de interrogação, tá bom? Com uma caixinha. Um sinal de interrogação com uma caixinha. E aí a gente está falando sobre divórcio, mas você pode perguntar o que você quiser. Você tem um casal feio, você tem um pastor que está estudando, que é pastor, então vai te responder o que você quiser, tá bom? Faça sua pergunta, nós vamos selecionar as perguntas aqui e a gente vai estar respondendo mais no final um pouquinho, tá bom? Então fique à vontade, só apertar na interrogação aqui, no sinal de interrogação e caprichar na sua pergunta aí, tá bom? Pode falar, pastor. maravilha. Para não ficar aqui, né, só na minha palavra, né, eu quero trazer aqui então as palavras de Jesus, né? O que Jesus diz? Qual o limite que ele estabelece, né? Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir lá em Mateus 19, onde ele vai tratar dessa questão do divórcio, sobre o limite que há então para o divórcio, né? Está lá em Mateus 19, a partir do verso 3. Vamos ver aqui um pedaço dele e a gente vai falando depois, né? Diz assim: aproximando-se dele alguns fariseus que o colocaram à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Então, já é uma pergunta capciosa, né? Porque os judeus eles acreditavam, né, que a mulher queimou arroz, a mulher, né, não sabe cozinhar direito, então divórcio, vou partir para outra, né? E olha o que Jesus vai responder. Jesus respondeu: não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles responderam: então por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? Ele lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar de vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, em algumas versões adultério, né, ou relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. E os discípulos lhe disseram: se essa é a condição do homem, com respeito à mulher, não convém casar. E aí Jesus vai dizer que essa não é uma condição que todos podem encarar, né, ficar solteiro. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo aqui, quando lhe perguntam sobre a questão do divórcio, do limite, de uma maneira bem capciosa, ele volta lá para o princípio. É mais ou menos como você perguntasse: o que que Deus disse? Como é que Deus estabeleceu? Como é que Deus fez lá no princípio? E é uma pergunta retórica, porque ele mesmo responde. Ele vai dizer que no princípio Deus criou o homem e a mulher. E aqui o que ele vai falar é algo extremamente interessante, que ele vai falar que à medida que você se casa, você torna um só corpo. Vamos pensar aqui em um só corpo, né? Às vezes, no seu corpo, um braço adoece. Você tem uma trombose. E para salvar o restante do corpo, você tem que dissipar. É o que acontece, mas não é o normal. O normal é que o seu corpo ali nasceu, o seu braço ali, que ele continue ali. Agora, assim também é no casamento. O normal não é que você case para se divorciar. Embora muitas vezes, por causa do pecado do homem, seja necessário. Então, a grande questão é: em quais casos? Jesus aqui ele vai estabelecer que é a infidelidade, o adultério, né? Muito embora a gente vai encontrar outros textos dizendo que um cristão deveria ter uma predisposição ao perdão. Mas há coisas que são tão difíceis que você pode até perdoar, mas conviver não dá mais. Então, por isso, né, Deus aqui, né, Jesus aqui, ele diz que a não ser por essa
por essa causa, né? Agora, se você vai, por exemplo, para alguns outros documentos, né, históricos, como o Catecismo de Westminster, ele vai também elencar ali o abandono desenfreado, ou seja, o cônjuge saiu de casa e não quer voltar mais. O que você vai fazer? Nem a igreja conseguiu convencer o homem que ele deve voltar para sua casa, nem juiz, nem ninguém. Aí não tem opção, o cara já foi embora, é o divórcio. E é claro que há também casos aí extra-bíblicos, vamos assim dizer. Como assim, pastor? Que heresia? Há coisas que a Bíblia não deixa especificamente claro, ela não deixa especificamente claro, mas é uma questão de bom senso pelos princípios que ela já estabeleceu. Por exemplo, uma mulher, um homem que está correndo risco de vida. Você vai esperar morrer, né? Porque essa é outra condição, né? Morte. Né? Não, às vezes se torna necessário, por uma questão de vida ou morte, o divórcio. Mas o que Deus vai estabelecer aqui é o princípio. Né? Por isso a importância de você avaliar bem a quem você deve casar, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que você se torna uma só carne. E à medida que você amputa, então, esse casamento é como se você estivesse se amputando. Né? Muito bem, pastor. Muito bem colocado. Eu queria fazer uma observação dentro daquilo que o senhor falou, tá? Não vou fugir nada do que o senhor falou, até mesmo que eu concordo 200%. No aspecto seguinte, olha só. O pastor falou sobre o divórcio, né? E ele falou assim, olha, Jesus disse que pode se divorciar em caso de... A pessoa está perguntando, só um pouquinho, a pessoa está perguntando, posso fazer uma pergunta? Pode, é só apertar ali no sinal de interrogação aqui embaixo e deixar a pergunta ali. Tem um sinal de interrogação logo embaixo, é só deixar a pergunta ali. Jesus falou no divórcio em caso de adultério, né? De fornicação. Eu vou espreitar um pouquinho mais e vou explicar para vocês, porque é o seguinte, o divórcio é uma opção, não é um mandamento, é uma opção. É uma opção para corações endurecidos. Ponto. O perdão, não. O perdão é uma obrigação do crente. O perdão está ligado a mandamento. Jesus Cristo, ele vai ordenar que nós perdoemos uns aos outros. Paulo vai dizer que nós devemos perdoar uns aos outros. Então, o perdão é um mandamento, é uma obrigação. Agora, quando abre-se o adultério, quando acontece o adultério, você tem a opção de divorciar. Você tem a opção de divorciar. Mas, como cristão, você tem a obrigação de perdoar. Isso é importante frisar. Agora, particularmente, eu e minha esposa, nós não aconselharíamos o divórcio num primeiro adultério, numa primeira situação de adultério. Por quê, irmãos? Por quê? Se nós formos olhar, por exemplo, no texto de Oséias, Oséias, que Deus fala para Oséias ir lá e casar com... É isso, pastor? Estou errado? Que fala para casar com... Exatamente isso. Exatamente. Esse texto, ele vai dizer assim que Deus fala para Oséias ir lá casar com a mulher e ela vai se prostituir, e ela vai ficar com outro homem e tal, e depois é para Oséias receber ela do mesmo jeito. E aí Deus vai dizer assim, é assim que eu recebo o meu povo, que se prostitui, que comete adultério, que vive, né, ama outros deuses, e depois que eles voltam a mim, eu recebo eles da mesma forma. E existe outro texto na palavra do Senhor que eu não lembro de estar, que diz assim, sejais imitadores de Deus. Nós temos que imitar o caráter de Deus. Então, o aconselhamento o adultério o divórcio é possível, sim, mas pense primariamente em reconciliar o casamento. Porque né, pastor? Eu estou errado. Tá certíssimo. Pense primariamente em reconquistar o seu casamento. Nós já conhecemos casos pessoais de pessoas que caíram no adultério, mas que hoje têm um casamento saudável. Que encontraram o caminho do perdão, que buscaram a reconciliação. Mas beleza, pastor, esse é o primeiro ponto. O adultério. O abandono também é outro ponto. O cara foi embora e simplesmente deixou já tá com outra pessoa, né? Como é que faz isso aí? Eu vou amarrar uma corda e trazer para dentro de casa de novo? Não tem como, né? Não tem. Né? Mas é exatamente isso. Aqui o aconselhamento, né, sempre é esse. Tentar, porque às vezes, é o que a Bíblia vai dizer, quem está de pé, cuide para que não caia. O adultério não acontece no primeiro olhar.
um processo, né? Então, às vezes a pessoa se entregou a esse processo e acabou realmente caindo, mas se arrependeu. Às vezes, né, o adultério fica só, né, aqui, né, na cobiça, mas às vezes chega a vir de fato, né? E quando chega a vir de fato, os dois são adultérios. Aí tem consequências mais graves, mas que não são irreversíveis. Se encontra, né, no casamento ali, alguém quebrantado, alguém que segue aqui o conselho de Jesus Cristo, que é o perdão, sabendo que nós somos perdoados de transgressões ainda maiores, é possível ter um casamento extremamente saudável, extremamente que glorifique a Deus ainda assim. Mesmo porque, né, nós costumamos dizer, olhar para o adultério, né, como um pecado terrível, e o é, sim, e o é. Mas quantos outros pecados, né, nós cometemos no casamento e que a gente precisa perdoar, né? A gente precisa perdoar. Agora, é claro que às vezes, infelizmente, né, por causa da dureza do coração do homem caído, algumas pessoas decidem, né, como foi bem dito por você, a seguirem, né, separados. O que é uma tristeza, principalmente quando tem filhos, né? É isso aí. Então, essa permissão é por causa da dureza do coração. Moisés dá uma complicada aí, Jesus vai lá e dá uma ajeitada. Mas toda essa questão, e o pastor colocou muito bem, porque logo quando Jesus é questionado, havia duas escolas ali, que uma tinha acho que é Halel e Shammai. Shammai. Isso. O divórcio era mais tranquilo. E a outra tinha que ser um negócio mais grave, tinha que ser uma coisa mais grave. Né? Agora, eu sempre parto do ponto seguinte, pastor, se eu estiver errado, o senhor me corrige também. Todo divórcio é causado por pecado. Todo divórcio. Todo divórcio é causado por pecado. Ah, mas o marido traiu. Foi pecado. Foi causado por pecado. Você divorciou porque ele te traiu. Se ele traiu, ele pecou. Ah, mas a mulher foi embora de casa. Ela errou, ela abandonou, ela pecou. Então, todo divórcio é uma tragédia. É uma tragédia. Nós precisamos tratar o pecado não como uma coisinha. Nós temos que tratar o pecado. E a gente leu num livro muito interessante. Depois minha esposa vai dar. Qual o nome da autora disso, você lembra? Depois eu vou procurar o livro, vou até, de repente, posto um stories. Acho muito interessante. E ela diz assim, que o pecado é uma rebelião cósmica contra Deus. O pecado é uma rebelião cósmica. Então, nós precisamos investir no nosso casamento para que o nosso casamento seja saudável, para que o nosso casamento não acabe em divórcio, não acabe em adultério, não acabe em pecado. Né, pastor? Exatamente. Tô olhando a Natasha. Eu queria ouvir a Natasha aí também, né? Não, ele fala que é um só corpo. Ele fala. Tá certo. Mas pastor, e como fica na questão de agressão, violência? Como é que funciona? Mesma coisa? É terrível, né? Quando um homem, né, se levanta contra uma mulher para agredi-la, ou vice-versa. Tem mulher que bate no marido, né? Com certeza. Tanto um quanto o outro é terrível, né? O Augusto Nicodemos, um pastor bastante sério, né, do nosso meio, ele vai dizer que quando isso acontece, é que na verdade já houve a ruptura do casamento prático. Então a pessoa está ali, mas ela quebrou já a aliança que ela fez, né? Já quebrou a aliança, né? O adultério já aconteceu. Já quebrou a aliança, né? Que é aquela estabelecida, amar a esposa, se entregar por ela, como Cristo, né, se entregou pela igreja. É claro que há caso e caso. Por exemplo, né, você casou com um cara que, por exemplo, é pinguço. Aí ele te agride porque ele é pinguço. Ele chega lá com droga, com bêbado, né, e ele vai te agredir por causa disso. Agora, por exemplo, a pessoa é crente, né? Aí é mais grave, né? É muito mais grave. Acaba aconselhamento, mas é o mesmo caso. Já houve a ruptura da aliança, né? Então, é um pecado, assim, terrível, né? Que às vezes culmina também no divórcio, né? Agressão 190, né, pastor? Assim que resolve. Agressão. Eu vejo da seguinte forma, eu conheço pessoas que, como eu disse, o marido era ímpio, às vezes, e agredia a esposa perseverou, o cara acabou se convertendo, não agredindo apenas, né, fisicamente, mas verbalmente também,
o que é terrível, é a humilhação, né? É a violência da alma da pessoa. Então, eu já conheci pessoas que receberam os dois tipos de agressão, mas a pessoa optou, aí é uma opção também da pessoa, né? Se divorciar, porque às vezes há risco de vida, então é o mais correto, né? E a pessoa vem se converter, é uma bênção hoje. Mas às vezes não dá tempo de fazer isso, né? Eu conheço um casal, ou melhor, conheci da minha rua, que tinha vários episódios de agressão. Um dia o homem empurrou a mulher, ela bateu a cabeça e morreu, deixou duas crianças. Então, são casos e casos que a gente deve avaliar. Agora, se isso é algo repetidamente, aí não tem opção, né? Não é questão é uma questão que não tem opção. Vai fazer o quê? Você vai morrer primeiro, né? Agora, há casos também, pastor, e é bom a gente falar isso, porque eu acredito que seja uma parcela grande. Não, talvez não seja todos, mas uma parcela grande. Há casos que o casal se agride. O casal se agride. Eu já vi, já com meus próprios olhos, de uma mulher partir para cima do homem muito maior do que ela. Muito maior do que ela. Então, esse fato dela partir para cima dele e o cara, para se defender, ele se esquiva ou empurra a mulher, e aí vai na polícia lá e acabou, não tem jeito pro cara. Não tem jeito pro cara. Então a gente precisa entender também esses casos. A gente está falando isso de pessoas que aconselham matrimonialmente sempre, né? Que a gente precisa sempre observar os casos, sempre ouvir os dois lados também. É claro, a mulher está sofrendo risco de vida, o homem sofrendo risco de vida. Vamos tirar os dois, um de perto do outro, né? Mas é importante ouvir os dois lados. Às vezes é necessário. Eu conheço um caso que foi assim, né? O marido ele se tornou extremamente agressivo e a mulher ela teve que, por um tempo, se separar, vamos assim dizer, né? Ou seja, morar em outro lugar, né? Para não correr risco de vida. E aí foi conversando, alinhando, e aí se percebeu que houve mudança, ela retornou e tem seu casamento normal hoje, o cara também mudou, da água para o vinho, se assim eu posso dizer, percebeu o tamanho da besteira que fez e foi, né? Eu sei que há quem diga, nesse caso aqui, alguém estava me observando, né? Poxa, pastor, você é muito irresponsável por uma coisa dessa. Maria da Penha neles. Mas o que você precisa observar também, já aconteceu isso muitas vezes, você quer chamar, vamos denunciar, e a mulher não quer ir. Mas a mulher quer tentar. É necessária a entendeu? Dela, né? Ela que precisa Eu denunciar. vou questionar. Entendeu? Então, sim, eu acho que o correto, né, talvez seria até denunciar. Agora, às vezes a pessoa não quer, e você vai fazer o quê? Né? É claro que aí você pode ter essas opções que eu disse, separar, vamos avaliar se é uma pessoa que você conhece, tem acesso, ela pode lidar, pode conversar com o homem, vamos lá, vamos mostrar, vamos conversar, vamos falar das consequências que isso pode ocasionar, entendeu? E é claro, visto que não tem nenhuma mudança, tem opção mesmo, né? É um dos casos que a gente fala que não está claro na Bíblia, mas há princípios ali que estão sendo quebrados. Né? Exatamente. É importante me lembrar, pastor, que nós somos cristãos. E o cristão, uma das marcas do cristão no meio da sociedade é o equilíbrio. Então a gente não sai de um extremo para o outro. A gente não pode sair. Uma pessoa comentou aqui, o feminismo tem acabado com os casamentos. O feminismo é o extremo. É o extremo. Terrível, terrível. Terrível. Foi o pior jeito que as mulheres tentaram arrumar para sair de um caso ou outro de um homem agressivo. Terrível. Agora, nós cristãos, nós sempre buscamos avaliar o caso. Eu lembro que logo quando eu e minha esposa nos formamos como líderes, nós ouvimos um caso de um casal que estavam vivendo uma situação muito terrível, a ponto de não ficou claro se havia agressão entre o casal, mas a gente sabia que o homem era muito estressado, muito nervoso. E aí, no meio de uma conversa, né, de um bate-papo que a gente estava tendo com as pessoas, falaram assim, não, nós aconselhamos a eles se divorciarem. Nós dizemos assim, não, peraí, não é assim que funciona a coisa. Existe o divórcio, tá? Existe a separação, porque separação é uma coisa. Você separa duas pessoas pelo menos por um tempo, e tem o divórcio que é uma ruptura, quebrou de uma vez só. Então, às vezes, existe casos que há uma necessidade de uma separação por um tempo, para que as pessoas possam se consertar, se alinhar. Eu pensar, lembro, por exemplo, da Bíblia, né? Pedro era bastante afoito, né? Cortou a orelha de Malcolm.
Então, Jesus não desistiu dele naquele momento ali. Eu não estou dizendo, tá, gente? Eu quero que fique muito claro isso aqui. Eu não estou dizendo que mulher tem que ficar apanhando de marido. Não é isso que o pastor também está querendo dizer. Não é isso que a gente Não. quer. Não é isso, tá bom, gente? Mas há casos e casos, e cada caso precisa ser bem avaliado. Até mesmo porque, pastor, dependendo da situação, a coisa é muito pior. A gente toma uma atitude rápida, não resolve, entendeu? Acaba voltando. E aí acontece aqueles casos que a gente acaba na televisão, o cara não aceita, e aí a mulher, né, acaba morrendo depois, o cara não aceita, a mulher morre depois, porque não houve como é que eu posso dizer assim, não houve uma prudência na hora de organizar o caso, na hora de ajeitar as coisas, de conversar, de ver o que aconteceu, não é isso, pastor? Exatamente. Aqui na igreja, né, as pessoas às vezes surgem com questões, circunstâncias, elas acham que serão resolvidas em uma conversa de 1 hora, 1h30, 2 horas, 6 horas. Não. Eu sempre falo, olha, esse é o primeiro, mas a gente vai ter que se reunir mais vezes, vai ter que avaliar, vamos ter que ver o que, sondar, conversa com separado, é um processo de aconselhamento, né? Há coisas que é muito claro, é muito rápido, mas situações delicadas como essa, onde a vida da pessoa está em risco, em jogo, né? Quando às vezes tem crianças em jogo também, é uma situação que não dá para dizer assim, sim, sim, não, não. Tem que avaliar, tem que pensar para chegar a uma conclusão que, na verdade, no fim, não é a gente que toma. A gente coloca os princípios, a gente aconselha e, no final, a pessoa vai tomar a sua decisão, aquilo que ela acha que pode suportar ou não, né? Mas é isso, é um processo, são várias conversas, é uma avaliação, é igual aquele filme policial, né? Você coloca um quadro assim e vai colocando, olha, isso vai fazendo a ligação de tudo isso aí para chegar, né, a uma decisão, a um consenso, né? É assim que acontece também quando você vai para casar, você avalia uma série de coisas, como um quebra-cabeça. Se o quebra-cabeça fecha, aí você entra no casamento. Se não, aí você tem a opção, diante de opinar por divórcio, separação do tipo, não casar. Né? Tem gente que estaria muito melhor, muito mais feliz, vamos assim dizer, se tivesse só. Mas o desespero para ter um companheiro, às vezes, foi tanto que qualquer um que apareceu, sem prévia avaliação, tomou lugar no coração. Aquilo que Deus fala que deve ser guardado. E agora a pessoa, às vezes, enfrenta uma situação difícil, e aí é o quê? É consequência de decisões erradas, né? Mas, sim, é um processo, tem que avaliar, é a vida das pessoas, né? A gente não está aqui em um jogo, não, é a vida das pessoas, né? Então é isso. Até mesmo porque, pastor, e aí eu vou falar aqui um pouco, e se o senhor quiser falar depois também, mas a gente já parte para as perguntas. Eu noto, eu não sei se o senhor já percebeu isso, mas eu já notei alguns casos, tanto da mulher quanto do homem, quando eles se divorciam, passam-se anos, 2, 3, 4 anos, a pessoa se arrepende. A maioria das vezes. Por que eu não esperei um pouco mais? Por que eu não tentei ajeitar aquilo ali? Por que eu não tentei consertar? E é uma estatística, tá, pastor? Eu não lembro onde está essa estatística, mas eu vou falar aqui, depois, se quiser, pode pesquisar. O primeiro casamento, vamos supor aqui que acaba em 40% em divórcio, né? O segundo é 60%, o terceiro é 80%. Cada vez mais a quantidade quanto mais você casa, né? Maior vai sendo a chance de você se divorciar. E aí você acaba não percebendo que o problema talvez seja você. Exatamente, né? A pessoa às vezes acha que o primeiro não deu certo porque o outro não prestava, né? E às vezes não. É por isso que cabe a avaliação, a paciência. É igual a história do Joãozinho. Já ouviu a história do Joãozinho que pisou no cocô? Conta pra mim. É assim, né? O Joãozinho tava na rua, pisou no cocô. Aí ele entrou na sala da sua casa e falou, que sala fedida, né? Foi na cozinha, que cozinha fedida. Foi no quarto, que quarto fedido. Aí saiu na rua e falou, o mundo inteiro tá fedido. Mas às vezes o problema não é o outro. Às vezes o problema está em você. Enquanto você não resolver isso, aí nenhum casamento vai prestar, aí ninguém vai servir. É como eu disse, o David Harvey fala muito bem sobre essa questão de sermos pecadores. É um pecador lidando com o outro. E por isso cabe ali o perdão, a paciência todos os dias, constante, né? E aqui a gente sempre conversa com pessoas que se arrependeram de terem se divorciado e até de entrar em novo casamento. Só que agora que está em outro casamento, vai fazer o quê? Vai ter a mesma atitude? Vai consertar um erro cometendo outro? Aí não tem como. É isso mesmo, pastor.
Pastor, vamos começar a responder as perguntas aqui para a gente ver o que o pessoal quer saber. Quem quiser fazer perguntas tanto para o pastor como para o casal, é só apertar aqui embaixo. Precisa sair, pastor? Tá precisando sair aí, querido? Não, pedi pro irmão que tá me ajudando aqui, o Davi, pegar uma aguinha para mim. Ah, isso aí. É isso aí. Então vamos para a pergunta aqui, ó. Vamos lá. Vamos para essa primeira pergunta aqui, pastor. Moro com a minha sogra há 4 anos, não aguento mais, mas estou a ponto de surtar. Só lembrando, você que fez a pergunta, seu nome vai aparecer aqui, tá? Na nossa live. Não tem como. Pastor, o que a gente faz nesse caso aí? Olha, realmente é muito difícil, né? A ordem bíblica né? Por isso deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, né? Eu já morei com meus pais um período no fundo da casa deles, porque a gente estava construindo e tal, precisava economizar. Mas eu te digo uma coisa, meus pais, mas a experiência foi horrível, a pior possível. Porque é pai, ele querendo ou não vai querer interferir no seu casamento, vai querer dar pitaco, e aí causa consequência ao casamento. Mediante uma situação dessa, né, onde já está há um período relativamente longo, né, morando com a sogra, cabe conversa, olha, já é um período longo. Aí eu não sei qual né? É crente, não é crente? Porque se é crente, aí você apresenta os princípios bíblicos. O princípio bíblico olha, a gente precisa deixar o pai e a mãe. O casamento ele é uma ruptura em vários sentidos, uma ruptura do pai e da mãe, e é uma ruptura emocional desse relacionamento, é uma ruptura financeira, não pode ficar lá, desculpa a expressão, mamando na teta do pai e da mãe. Exatamente. Então, a ruptura em todos os sentidos, né? Deixar o pai e a mãe em todos os sentidos, né? A geografia, a localização é a principal, né? É isso mesmo. E outra coisa, irmã, como o pastor disse, eu vou reforçar a palavra do pastor. Confronte o seu esposo na palavra de Deus. Você não é obrigado, por ser uma mulher submissa, a ser uma mulher ausente. A mulher, ela deve opinar, ela deve falar, é claro, com amor, com carinho, assim como o homem também, né? Mas o fato da mulher ser submissa ao marido não significa que ela é um armário, que ela é um criado mudo. Não, 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 não. Exatamente. Pecado deve ser combatido pelos dois. E se tá tendo problema no relacionamento de vocês, você precisa conversar com seu esposo, apresentando aí o princípio bíblico. Vamos para a próxima pergunta? Fecha aí, tem que ser fechado. Bora. Quem quiser fazer pergunta, é só apertar aqui no sinal de interrogação. Pastor, isso aí é para você. Você responde essa aí. Tá conseguiu ler? Tô. É complicado, né? É complicado. A irmã tá colocando ali o vício, né, do marido. Como eu já disse aqui há pouco, né? A marido viciado em bebida, né, tem o mesmo histórico, né, às vezes vendem as coisas em casa, às vezes colocam, né, a vida da esposa em risco, e a gente sabe que acontece, né, com pessoas que ficam devendo a traficantes, né, eles não querem saber. Então, numa situação dessa, a melhor opção seria conversar com o pastor, mas se já é um período muito longo, é realmente difícil, né? Aí tá tendo despesa financeira, sobrecarrega a esposa, se tiver filhos, os filhos têm que crescer nesse ambiente, e aí você tem que pensar também nos filhos nessa situação, sendo exposto a esse ambiente, né? Agora, nunca é uma decisão fácil, né? Uma decisão fácil. Por isso, se tivesse um pastor para poder avaliar melhor a situação, agora, se é por um período longo, cabe também o que foi dito, é confronto, é conversa, é o basta. Olha, ou você escolhe o seu casamento, ou você escolhe o seu vício. Eu tive um trabalho muito longo, né, com usuários de droga que vão para a rua. Trabalhei por um período. E a maioria não é porque tem uma casa, não é porque não querem um lar, não é porque não tem para onde voltar, é porque eles optaram pelo vício. Infelizmente, se a pessoa opta pelo vício do que pelo matrimônio, pelo casamento, pela família, aí não tem o que se faça, né? É isso mesmo, pastor. Então, cabe a você solicitar a decisão aí da pessoa. Você quer o quê? Você quer a droga ou você quer seu casamento? Deixa ela fazer a escolha. E uma vez que a escolha foi feita, minha irmã, siga a sua vida em paz. E também tomar muito cuidado, porque tem situações
em que o homem, mesmo ele que é usuário de droga, ele não deixa a mulher sair de casa. Ele não aceita. Então, assim, o outro conselho também é pedir ajuda. Se tem um pastor, pedir ajuda ao pastor, pedir ajuda a um líder, porque tem muito desses casos que o homem não deixa a mulher sair de casa, não quer que a mulher saia de casa, quer que ela viva nessa situação. Então, sair sozinha ela não consegue. E aí, irmã, seja prudente como a serpente. Seja prudente como a serpente. Planeje algo para que, ao você sair, se for isso mesmo que for acontecer, você não sofra risco de vida. Você não tenha problemas. Vai para casa de um parente, fica por lá, se esconda, tá bom? E não fique escrava disso por causa que disseram para você que você não pode se divorciar. Volto e reitero, nós como conselheiros matrimoniais, pastor, nós detestamos o divórcio. Nós detestamos o divórcio. Nós odiamos o divórcio. Volto e reitero, nós odiamos o divórcio. Agora, há momentos que ele vai ser necessário, como uma quimioterapia. Então, talvez no seu caso, irmã, a quimioterapia seja necessária. Se é que você entendeu o que a gente está falando, Ricardo. Vamos para a próxima pergunta? Bora. Vai, peraí só um minuto. Desce mais um pouquinho. Para baixo. Ali. Pastor? Sim. Lê aí, pastor. Eu moro junto com um ímpio. Eu estou morrendo espiritualmente. Quero deixá-lo. E nem pensar, e nem falar. CS é o quê? Com ele? Não sei. Não sei. Mas eu acho que eu entendi o que ela quis dizer, né? Que ela mora com... ou é casada com um ímpio, né? Não sei se é casado ou mora junto. Se estiver morando junto é mais fácil de resolver, né? Mas se tiver casado, o conselho de Paulo é o seguinte: a mulher que está com o marido que consente que ela pratique a sua fé, o conselho é que não se separe, né? E aí, nesse caso, não é ele que tem que te suprir espiritualmente, é o contrário, né? É a mulher que deveria, pelo seu bom procedimento, ganhar o seu marido. É o que Paulo vai dizer, né? Então, seja você o sal e luz. A Bíblia diz que a mulher sábia ela edifica o seu lar, à toa com as próprias mãos a destrói. Então, fica esse conselho aí. Não sei se está só morando junto. Se estiver morando junto, aí dá para separar. Aí não tem aliança, né? Vai parte para outra, tá errado. Né? O princípio é a luz não pode se misturar com as trevas, não pode haver esse julgo desigual, né? Então parte para outra. Agora, se estiver casado, aí já tem que seguir esse conselho aí, que é o que Paulo vai dizer à mulher, né? Que é casada com o ímpio. Você sabe onde está o endereço do versículo, pastor? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que eu tenho aqui sim. 1 Coríntios 7. Não, deixa só o 1 Coríntios 7 mesmo, que a pessoa lê o capítulo todo. 1 Coríntios 7 lê o capítulo inteiro aí, mas tá lá pro meio do capítulo ele já fala disso aí. Então tá bom, pode fechar, irmão. Fecha. Vamos para a próxima pergunta. Quem quiser fazer pergunta, é só colocar no sinal de interrogação aqui embaixo a sua pergunta, tá bom? Vamos lá. Estou sendo egoísta se desejar separar meu marido por uma carga psicológica ao extremo, onde muda... O que seria uma carga psicológica extremo? O que seria uma carga psicológica ao extremo, né? Eu vou ser sincero, irmã. Eu acho que você está sendo egoísta, sim. Muito franco, tá? Eu gosto de responder de forma sincera. Você sabe por quê, irmã? Porque, veja bem, o casamento, ele não tem como primícia te fazer feliz. O casamento é para a glória de Deus. E ponto. O casamento é para a glória de Deus. Carga psicológica. Eu não sei o que é isso, né? Eu, por exemplo, eu e minha esposa passamos muito tempo, 4 anos, sofrendo grande carga psicológica. Grande carga psicológica, né? E daí? Não vai separar não, irmão. Se vira.
faz acontecer. Agora, o meu esposo é um ímpio, meu esposo não quer servir ao Senhor, meu esposo não quer ir para a igreja, meu esposo não quer buscar Deus, meu esposo não toma postura, meu esposo é agressivo. Aí beleza, irmão. Aí beleza. Agora, carga psicológica é um negócio meio complicado, né, pastor? O que você acha, pastor? Pensa de igual modo, né? Você casou, você vai receber carga psicológica. E quando você tiver filho, vai piorar, né? Então, a gente precisa ter realmente maturidade em Cristo para lidar com isso, né? O casamento, ele exige isso. Por isso que casamento, todo respeito, não é para criança, não é para gente matura. É para gente já bem resolvida, né? O Matheus ele postou um vídeo excelente, falando que quem casa para ser feliz vai se separar pelo mesmo motivo. Às vezes no casamento há sim momentos onde você caminha por vales de sombra e morte. E aí? Né? É o momento principal onde você tem que se pegar na mão do seu companheiro e buscar, né, a mudança. E se você é crente, fica um conselho da outra, acessar a luz e edificar a sua casa. A gente precisa começar a olhar para o casamento como algo extremamente precioso. Os filhos eles são extremamente preciosos, mas eles vão embora também, e eles nos abandonam, eles criam suas raízes para as famílias, porque a ordem bíblica é essa. Agora, o casamento é algo que, além de permanecer até a morte, é algo que reflete diretamente a união de Cristo e a igreja. Entendeu? Imagina se Cristo, a carga psicológica que a igreja causa em Cristo. Cristo suou sangue. Suou sangue por ela, gente, né? Então, faz parte. É muito assim, preocupante. Eu não sei se o esposo dela é cristão, não sei. Mas se é muito preocupante um cristão tá fazendo isso com o cônjuge. Se um cristão chega a fazer isso, é porque não está lendo a Bíblia, não está vendo o papel dele dentro do lar, não está apresentando Jesus ao outro, porque é uma frase muito que a gente usa, é apresentar Jesus um ao outro todos os dias. Sim. Então, assim, se é um cristão, é muito preocupante ele estar fazendo isso com o cônjuge. Exatamente. Aqui na minha igreja, tinha uma moça, ela infelizmente veio a falecer, mas o casamento dela era um inferno, ela estava em depressão, ela tinha crise de ansiedade, pânico, até o dia que ela conheceu o Evangelho. Quando ela conheceu o Evangelho, a sua vida mudou. E não apenas a sua vida, o seu casamento foi transformado. E até os seus últimos dias aqui na igreja, né, ela pôde desfrutar de um casamento, assim, muito melhor, saudável, né, do que ela tinha. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? Eu fui criado pelos meus avós. Eu posso falar isso porque meu avô não vai se importar de falar isso. Eu já vi meu avô chegar bêbado em casa, mijado, e a minha avó abraçar ele pelos meios e jogar debaixo do chuveiro. Você imagina a carga psicológica que minha avó tava. Só que tem uma frase que eles falam, eu vou usar para complementar, que não é porque um burro te dá um coice que você vai cortar a pata dele. Não é porque tem um problema, não é porque tem uma carga que você vai divorciar. Eu acho que o melhor começo para você é coloque a Bíblia dentro da sua casa. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa de tudo que a gente falar na live aqui, que eu tô falando, particularmente eu e minha esposa, que você guarde isso aqui, tá? Que nós vamos falar e guarde o que o pastor falou também. Se você tiver no seu casamento a palavra de Deus como centro, seu casamento vai dar certo, pode ter certeza. O Senhor vai abençoar. Porque aquele que anda segundo os princípios do Senhor, segundo a vontade do Senhor, e esse não vai ser abalado. Amém? É isso, pastor? Amém. Amém, é isso mesmo. Isso mesmo. Onde a Bíblia é o centro, né? Funciona. Onde não é, aí não tem como, né? Reclamar do resultado. Quem quiser perguntar, pergunta aqui embaixo aqui, hein? Não desejo mais vontade de fazer amor com meu marido. O que devo fazer? Eu amo muito, mas não sinto vontade. Quer responder, meu? Primeiro, saber o porquê você não sente vontade. Qual o motivo que você não sente vontade? Porque seu libido tá baixo, falta vitamina, o porquê? Porque ele tá fazendo alguma coisa. É muito assim, superficial. Você virar e falar para alguém assim, não quero mais fazer, mas por quê? Tem algo atrás disso. Tem algo por trás disso. Tem algo por trás disso para chegar a esse ponto de você não querer fazer.
E é uma coisa que a gente fala muito, gente, é só começar a abraçar, beijar, O faz fogo alguma coisa pega. diferente que o negócio começa, gente. Irmã, identifica o motivo que você não tá querendo mais. Tenta procurar, se for de repente um motivo só de libido, né? Às vezes seu esposo é um homem bom, é um homem que cuida de você, que faz as preliminares direitinho ali, você não tá querendo. De repente é só uma questão hormonal mesmo, ver ele ficar lá e no médico. Às vezes, eu posso falar isso, porque sou homem e quebra um pouco o tabu. E também porque a gente está dando um conselho para vocês, a gente já passou por esse tipo de problema. Teve um momento, logo depois que eu tive Covid, logo em seguida de Covid, que eu estava com o libido tão baixo, que um homem, né, sem vontade de namorar com a esposa. Então, a questão era mesmo hormonal. Eu tive que tomar uns remédios para dar uma melhorada e tal, e ficou tudo bem. Entendeu? Pastor, quer falar uma coisa, pastor? Eu acho que foi bem falar, né? Avaliar essa questão, né, da hormonal e, né, tudo no casamento é conversa, isso também, né? O que que é, né? Ele faz de uma maneira que você não gosta, ele faz algo que você não gosta, converse, fale. Porque tem mulher, né, como foi dito para vocês, que é um criado mudo, né? Não, essa parte também do casamento, a parte de namorar, é também um momento de conversa, né? Onde você fala o que você gosta e o que você não gosta, né? E fazendo dessa forma se torna algo prazeroso para ambos, né? Então, é isso. Muito bom, pastor. Muito bom. Vamos para a próxima aqui. Desce mais para baixo agora. Mais. Ah, tem. Aqui? Isso. Pastor, a pergunta é boa aí, ó. Pergunta boa, muito boa. Como posso estar renovando meu casamento para evitar o divórcio? Várias coisas. Tem muita coisa que essa pessoa pode fazer. Ah, tem muita coisa, né? Vocês querem falar ou falo eu? Pode falar, pastor. Pode falar. A gente está falando muito até. Uma pessoa assim que está um casamento um pouco assim desanimado, fraco, né? Ela pode começar renovando a sua própria vida espiritual, né? Como é que está a sua vida de oração, né? O Ernest Gesópolis, ele vai dizer o seguinte, né? Mães de joelhos, filhos de pé, mas não é só quando nós oramos, os nossos filhos ficam de pé, o nosso casamento também. Então, eu posso orar pelo meu casamento, eu posso me aprimorar na palavra, eu posso procurar ser uma melhor esposa. Sempre, a gente nunca pode tentar renovar o nosso casamento esperando que o outro mude para a gente mudar. É nós primeiro. Então, o que você já tem feito? Faz lá a comida que seu marido gosta, né? Vai lá, cozinha o que ele gosta, o que ele pede. Deixa a casa limpinha, É um homem que está entendeu? perguntando Cuida para das fazer crianças um homem. direito. Ah, desculpa. Perdão. Não, pode continuar, isso mesmo. Tem É muita mulher você, vendo no também. caso da mulher, né? No caso do homem, né? Você já disse esse primeiro princípio básico, né? Renovar a sua vida espiritual. Mas segundo, né? Fazer o que sua esposa gosta. Ela gosta de progressiva, paga lá progressiva pra bichinha, né? Às vezes o cara ele começa a achar a mulher do vizinho bonita, né? Atrair para a mulher do vizinho, pô, é tão bonita, tão bem vestida, mas você não faz isso para sua esposa. Leva ela no salão de beleza, entendeu? Seja um bom marido, seja paciente. Chega do trabalho, não desconte a carga do trabalho nela, porque ela não tá nem, ela não tem culpa disso. O que aconteceu no seu trabalho deve ficar no seu trabalho. Você está ali para ser o sacerdote do lar e receber a sua esposa da melhor forma possível. E cabe ao homem suportar essas pressões externas, né? Então, acho que são algumas dicas, né? Se aprimorar espiritualmente, orar pelo seu casamento, se aprofundar no que a Bíblia diz, invista na vida da sua esposa, entendeu? Na beleza, na autoestima dela, com essas coisas que mulher gosta, né? Fazer unha, cabelo, homem nem liga, né? Minha esposa quase tem que me obrigar, né? Mas mulher gosta disso, leva ela para sair, para passear, entendeu? Pede um lanchinho que ela gosta, faz isso, você vai ver se vai acontecer um avivamento, né? Vai ser um avivamento no casamento. O senhor falou sobre a oração. Geralmente o casal, quando está com um casamento esfriando, serve para todo mundo aqui, não só a pessoa que fez a pergunta, já faz muito tempo que não oram juntos. Geralmente está assim. E é importante o casal orar, tá? Um pelo outro. E outra coisa, ajoelhou para orar, não é para você ficar orando pela missão Manaus, pela a igreja que está em Éfeso, não.
Ore pela, ore pela sua esposa. Ore pelo seu esposo. Tá bom? Vamos à próxima pergunta, pastor? Bora? Os parentes dele, nenhum gosta de mim. Sou a bruxa do relacionamento. É a mesma pessoa. Tratam eles como Cristo fosse. Minha esposa também era a bruxa do relacionamento. Eu também era a bruxa do relacionamento. Minha sogra não gostava de mim. Minha sogra achava que eu caí de paraquedas. E o que a gente faz uma hora dessa? A gente ora pela vida da pessoa. E a gente começa a ter os caráteres de Cristo. Começa a praticar, né? Começa a ler a Bíblia. Começa a ser aquilo que Cristo foi. E Cristo é ainda. Então, começa a fazer isso que vai mudar. Eu comecei a fazer isso. Eu comecei a orar pela minha sogra. Comecei a tratar diferente ela. E hoje, assim, ela vem na minha casa e fica aqui horas e horas e horas. Eu queria falar uma coisa que eu ouvi o Douglas falando, achei interessante. Foi o Douglas que falou, não lembro agora. Eu achei interessante. Nós somos o sal da terra, não é o sal da igreja. Somos o sal da terra. E o sal, ele tem uma característica muito interessante. Porque o sal, quando você come muito sal, você fica com vontade de quê? Tomar água. A água está bem relacionada com a palavra de Deus. Quando você está diante de alguém, aquela pessoa ela tem vontade de conhecer Jesus, Davi era um homem de gentil presença. A palavra de Deus diz que Davi era um homem de gentil presença. Sua presença é gentil, né? Eu conheço gente que chega num lugar, fica emburrado, de cara feia. Quem gosta de uma pessoa assim? Quem gosta? Quem gosta de alguém que fica falando mal da sogra? Quem gosta? Ninguém gosta. Então, às vezes, eu não estou dizendo que é o seu caso específico, minha irmã, mas às vezes as pessoas estão certas. Às vezes realmente são uma bruxa. Às vezes realmente são uma pessoa complicada e precisa se consertar. O grande problema, sabe o que é, pastor? Eu gosto que na sua igreja fala muito sobre isso, muito sobre isso, muito sobre isso. Que a teologia coach é um problema terrível. É um problema terrível. Sabe por quê? Porque o problema sempre está no outro. O outro é complicado, o outro é chato, ninguém me compreende, todo mundo, eu sou a vítima da história. E eu falo muito isso porque eu, como pessoa com deficiência, eu sempre fui, todo mundo passa a mão na cabeça, irmão. Todo mundo assim, ó, ai, pobre coitado do cadeirante. Não, às vezes você é chato, às vezes você é arrogante, você precisa dobrar seu joelho e falar, Senhor, me dê humildade. Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu sou uma pessoa terrível. Eu fico pensando mal. Faz um exercício. Eu vi um exercício esse dia muito legal. Faz um exercício. Coloca uma pulseira no seu braço e troca de pulseira cada vez que você pensar mal da pessoa. Cada vez que você pensar mal de alguém. Cada vez que você pensar mal do seu cônjuge. Troca de lado da pulseira. Toda vez. Pensou, falou, troca de pulseira. Você vai perceber no final do dia que você passou o dia inteiro trocando a pulseira de lugar. Para você ver como você é chato. Não estou dizendo irmã, tá? Especificamente a irmã, não. Eu estou dizendo que tem pessoas que são assim e ninguém tem coragem de chegar para ela e dizer que sim, você é muito chato, cara. Você é muito chato. Ou você realmente é complicado. E a pessoa fica ali, vai para a igreja e ouve que está tudo bem, que na verdade os parentes são invejosos, que na verdade todo mundo é invejoso e que está todo mundo tentando puxar seu tapete, tem alguém sempre querendo derrubar você, né? Seu cônjuge, na verdade, é complicado. Mas você não, você está certo, você é um santo, você é a quarta pessoa da Trindade. Né, pastor? Boa, né? Tem gente que é assim mesmo. Tem gente que diz que, que os parentes, né, pensam que ela é bruxa, né? E às vezes com as atitudes confirma, né? Então tem que tomar cuidado, né? Seja mais gentil, como, né, o Matheus colocou aí com a sua esposa, né? Acho que uma pessoa gentil não tem como você não cair na graça, né, dos parentes. Acho que é sempre assim, né? A minha esposa também, ela tem uma personalidade assim, um tanto diferente do da minha família, até por causa da criação. No começo foi um pouco difícil, mas aos pouquinhos foi perseverando. A gente vai para 8 anos juntos, meus pais amam ela, e vice-versa, minha sogra também. No início a gente teve muita dificuldade, entendeu? E hoje, né, eu tô quase no nível de dizer que é a minha sogra. Brincadeira, sogra. Ela sabe que eu amo ela, né? E é uma benção, ela tem vindo aqui nos ajudar, né, nas duas gestações, então é isso.
Seja gentil, se permita conhecer outra pessoa. Tem gente que fecha o coração, né? Ela cria um preconceito a respeito da família, né? Um preconceito a respeito do que a outra pessoa pensa e ela não dá, né? Essa abertura para a pessoa entrar e até mesmo para ela agir diferente, né? Show. Vamos à próxima pergunta, pastor. Olha aí, pastor. Eu queria saber sobre o abandono do casamento. No meu caso, 1 ano sem relacionamento íntimo com minha esposa. Ixi, isso é muito grave, né? Um Isso é ano. muito grave. Rapaz, 1 ano, né? meu Olha, irmão, que é isso. terrível, eu não sei como aguenta, mas é o seguinte. Aperta, peraí, só um pouquinho. Vou ler pra você o restante, calma aí. Ah, tá. 1 ano sem relacionamento com a minha esposa. Ela me privou disso, não quer falar sobre o assunto, posso divorciar sem culpa. Observação, sou cadeirante e isso pode ser motivo. Não sei, talvez a melhor pessoa para responder isso aí seria você, né, até. O que você acha? Meu irmão, precisa entender primeiro o seguinte: você é crente, você é cristão. Eu não aconselharia divórcio, tá? Não aconselharia divórcio. Embora eu acho que isso seja quase um motivo para divórcio. Quase. Porque você está chegando bem no extremo. E o pecado provavelmente já deve estar entrando já. Eu acho que você deveria conversar, chamar um líder para conversar, chamar um pastor para conversar, pôr isso na mesa, porque se isso não for solucionado, irmão, você vai viver, vai entrar em pecado em pouco tempo, se já não tá visitando os sites, já não tá conhecendo outras pessoas, e se ela já não está, tá? Tô sendo franco, tá, irmão? Tô sendo franco. Tô sendo sincero. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu, por exemplo, quando eu e minha esposa iniciamos o casamento, tá no nosso e-book sobre isso, nós damos um testemunho aí sobre como era a nossa vida íntima no início do casamento, que era um pouco difícil. Não chegou a ficar 1 ano, não, mas era um pouco complicado. Então, o que nós fizemos? Eu trouxe a palavra de Deus para dentro do nosso relacionamento. Eu trouxe a palavra de Deus para dentro do nosso casamento. E eu confesso para vocês, eu já falei isso com a minha esposa, que houve momentos que a gente achou que ia separar, que a gente ia divorciar. A gente achou que não ia dar certo mesmo. E eu também associava isso a um problema pelo fato de eu ser cadeirante, de ter uma deficiência. Eu achava que era um problema pelo fato de eu ter uma deficiência. E não era. Não era. Isso nunca foi o real motivo. É claro que isso, às vezes, é um problema com relação à posição, com relação, às vezes, ao cansaço que a minha esposa tem, que é mais do que eu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas isso não é um problema. Isso não é um problema. A gente aprendeu a resolver isso aí. Então, a melhor coisa é chama o pastor, conversa com essa mulher aí. Se você saber também o porquê ela não faz. Já tem 1 ano que ela não faz. Você tem que saber ouvi-la. E talvez ela não tá falando com você porque ela não sente confiança em falar. Talvez ela não sente abertura para falar. Talvez você não deu essa abertura para ela. Então, assim, é bom você sentar com ela e falar assim, não, agora eu estou disposto a ouvir o porquê que está acontecendo isso no nosso casamento. Eu quero ouvir você, eu quero consertar, eu quero melhorar, eu quero saber o que está acontecendo, se eu te fiz alguma coisa, ou se alguma ação minha te faz lembrar de alguma coisa que você sofreu no passado. Porque o nosso casamento, no começo, foi difícil em relação à intimidade por coisa que eu sofri no passado. Então, assim, foi difícil. Então, você tem que saber ouvir ela, sentar e conversar, ouvir ela, o que está acontecendo. Porque isso precisa ser resolvido, gente. Vocês não podem ficar... Para mim, não pode ficar 1 semana sem, imagine 1 ano. 1 ano? 1 ano é muito, gente. É 365 dias. Você só não subiu nas paredinhas, irmão, porque não dá mesmo. A gente não sabe se já entrou o pecado. O pecado já entra no pensar. Então, a gente não sabe se já entrou pecado, se já aconteceu outras coisas. Então, isso precisa ser conversado e resolvido urgentemente. Isso mesmo. Vamos à próxima pergunta, pastor? Quando o senhor tiver Bora. aqui, você fala, tá, pastor? Que a gente não tem filho, não. Você tem. Bora. Gostaria de saber se caso uma pessoa se divorciar,
a pessoa será condenada por isso? Condenado, no caso, seria o inferno, né? No caso, né? Provavelmente. A pergunta deve ser para isso. Condenação, inferno. E aí, pastor? Difícil que Não, o não é crente na pega a verdade. salvação todo dia, hein? A verdade é difícil viver dessa forma, né? Pegar a salvação todo dia é complicado. Eu só Mas perdi eu uma digo o vez só. seguinte, agora não, né, gente? A salvação está condicionada à sua fé em Jesus Cristo, né? Agora, haja visto aqui até que uma vez Jesus encontra uma mulher, né? A mulher samaritana que já estava aí, né, em alguns casamentos, né? E ele oferece ali água para ela e água viva. Então, não, a gente não vai para o inferno, né, por se divorciar. Agora, o que a gente tem que avaliar é o seguinte: 1 João 3 vai dizer que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. O cristão não deseja isso. É como nós dissemos, isso aqui é um escape, entendeu? Para a pior das situações. Né? Não tem jeito mais, houve adultério, meu coração é duro para perdoar, o cara me abandonou, estou correndo risco de vida, então fazer o quê? Não tem o que fazer. Agora, né, se divorciar só porque a paixão acabou, a paixão acaba geralmente nos primeiros anos, meu amigo. É por isso que eu falo aqui, a beleza vai Acabou há embora. muito tempo já. É, vai embora, a beleza vai embora, tudo vai embora. O que fica é o quê? É a aliança, é a conversa. É por isso que o casal tem que conversar bastante. É a amizade, é tudo isso. Então, por que eu quero me divorciar? Porque eu quero encontrar felicidade? É o que o Matheus sempre tem dito aí nos seus vídeos, né? Se você, irmã, se divorciar porque você quer encontrar um novo amor, no momento que você encontrar um que te faça mais feliz, que essa pessoa você vai dizer, isso aqui não tá bom mais. Então, é isso, né? Muito bem, pastor. Muito bem. Então, não perde a salvação por divorciar. Não necessariamente, né? Mas também não Pode ter salvo, né? Mas também Tem não como perder. casa pensando em divorciar, né? Porque tem muitos assim, vou divorciar do primeiro, mas o segundo eu vou casar, se não der certo, vou divorciar, porque Deus me perdoa. A irmã falou assim que há mais de 6 anos que a divorciou ainda não era cristã. Vive em paz, irmã. Nova criatura é em Cristo Jesus. Assinei o papel porque a minha mãe obrigou. Nem levou um ano e cancelei. Na época, eu não era da igreja. Assinei o papel. Casou. Você casou porque sua mãe te obrigou. Aí nem um ano você cancelou. Pequei. Pecou, irmã. Pecou. Tem que se arrepender e pedir perdão a Deus. Isso não significa que você vai carregar a culpa desse pecado pro resto da sua vida, como alguém que agora está com o nome riscado do livro da vida, não vai entrar no céu mais, porque... Não existe. Gente, esquece esse negócio. Agora, sua mãe te obrigou a assinar um... Complicado, irmã. Complicado esse negócio, hein? Te amarrou, né? Ué. Como é que foi? Eu vou lá, assina aí que eu te mato. Agora, como que soluciona pecado, irmãos? Como que soluciona pecado? Não é com outro pecado. Tem gente que soluciona pecado com outro pecado. Exatamente. Pecado se resolve com arrependimento. Eu sei que você já divorciou, você já cancelou o casamento, no caso, né? Então, o que você vai fazer? Dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, eu me arrependo de ter tomado essa atitude, eu me arrependo disso. Coloque diante do Senhor, crendo. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar do pecado, da iniquidade. E é interessante que não é só ajoelhar e falar de boca para fora, não, tá? Isso aí não é se arrepender, não. É falar de coração mesmo. Exatamente. Crendo no coração. É do coração. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu divorciei, só ajoelhar ali e falar, me arrependo e seguir minha vida. Não, gente, é de coração, é se arrepender mesmo. Precisa crer de coração e se arrepender. É isso, pastor? Exatamente. Não, arrependimento é uma mudança de atitude, né? Então, se você diz se arrepender, mas continuar agindo da mesma forma, aí daqui a pouco houve arrependimento. Aí você vai casar. Eu conheci uma pessoa que casou, ficou 3 meses casado, aí divorciou, né? E tá em outro casamento. E eu tava aconselhando ele, não, agora vocês têm que ter uma vida diferente do que vocês tiveram, que passou. Mas agora vocês não podem viver mais cometendo os mesmos erros. O que você fazer lá? Isso não pode mais, entendeu? Senão, aí não tem como, né? Não há casamento que aguente. Eu e minha esposa vivíamos em pé de guerra. Era um dia conversando, 4 brigados. Um dia conversando, 4 brigados. Estou falando assim, sem exagero.
Às vezes diminuía para 3. 3 brigados, 2 brigados. Sabe o que a gente fez, pastor? Sabe o que a gente fez? Nós decidimos mudar. É claro, é uma decisão que veio movida pelo Espírito Santo, mas nós decidimos mudar. Então é isso aí. Divórcio não, divórcio sai para lá. Meu marido saiu de casa, não houve traição da minha parte, posso divorciar, 6 meses que foi. Pastor, responde isso aí. Isso aí que é daquele caso que a gente falou aqui, né, anteriormente, né? A pessoa abandonou, é um abandono desenfreado. Mas, geralmente o abandono, né, ele é permitido porque geralmente já vem com, né, a traição, o adultério, né? Então tem que investigar. Agora, 6 meses fora de casa, já se foi embora, né? Pode voltar? Pode. Aí cabe avaliação, né? Eu não sei qual é o seu contexto, não sei o que você vive, mas a pessoa te abandonou, né? Foi embora. Geralmente, como eu disse, né, já vem aí casado com adultério e outras coisas mais, né? Então pode, irmão. Pode divorciar se for o caso, se for necessário. Hoje tenho 9 anos morando junto. Sou cristã. Não sou batizado. Posso tomar a ceia? Depende da igreja que você vai. Não, na minha igreja a gente não permite, porque é o seguinte, preste bem atenção, né? Jesus ele estabeleceu o sacramento do batismo e da ceia. Ele determinou como é que eles devem ser ministrados. Uma pessoa que ela está há 9 anos junto, ela está em pecado. Entendeu? Não casou por quê? Está em pecado. Agora, a casa aqui na minha igreja e casos. Por exemplo, há pessoas que às vezes chegam amaziadas e não casaram por falta de conhecimento bíblico. Então, eles chegaram na igreja e nós colocamos para ele, olha, vocês precisam casar, vocês precisam consertar a sua vida. Após isso, vocês podem servir aqui na igreja. Né? O batismo é a mesma coisa. Né? O que é o batismo? Né? O batismo é a confissão pública de arrependimento de pecado. É um ato externo de algo que aconteceu no seu interior. Agora, você batiza e continua na prática de pecado, não teve sentido. Foi apenas um banho de piscina. Né? Então, precisa resolver as coisas. Agora, por exemplo, a gente tem uma irmã que ela é casada e o marido dela é ímpio. Então, aí depende da igreja. Tem que avaliar um período de tempo. Né? Essa irmã tem um período de tempo de avaliação. Se o marido às vezes não casar, e cabe aí ao presbitério da igreja decidir como vai ser feita a situação, se batiza ou se pode tomar a ceia. A mulher não quer casar, é porque o marido é ímpio e ele não quer, né, contrair, né, mas aí, né, cada caso é um caso, mas de regra não pode, né? De regra não, mas vai depender, a gente não pode responder isso. Na minha igreja também não sei, não sou o pastor da igreja. Mas eu acredito que é a mesma coisa que o pastor falou. Você quer casar com um rapaz, você deseja se casar com ele, mas ele não quer se casar com você, de repente aí haveria uma abertura. Eu acho que o Augusto Nicodemos falou sobre isso, que na presbiteriana do Brasil é assim que funciona. Mas aí a igreja que vai avaliar esse caso para saber se a pessoa pode batizar e tomar a ceia. Eu acho que já seria melhor para ela uma solução. Case, depois batiza, aí você vai poder ser livre para tomar a ceia. Isso aí. Sem acusação, glória a Deus. Esqueci. Vamos para a próxima, pastor? Tá acabando já. Tá acabando. Bora. Já. Quando o marido te acha uma merda e verbaliza isso, o que fazer? Tá lendo aí, pastor? Conseguiu ler? Sim, consegui aqui. O que faz? É uma violência verbal, né? Acho que o marido ele não pode agredir a esposa verbalmente, né? Haja visto que a Bíblia vai ordenar que ele tem que ser aquele que se sacrifica por ela, né? Então não combina a atitude sacrificial com uma atitude verbalizada, né, de maneira a agredir a esposa, né? Agora, vocês estão perguntando, eu não conheço, é o que é um crente? Esse é um crente, você tem que conversar com o pastor, você não pode ficar assim. Pastor, meu marido me trata igual um lixo. Ele fala isso, isso. E aí cabe o pastor tratar a situação com ele, né? Eu me lembro que é o seguinte, eu não falava que a minha esposa era um lixo, né? Jamais. Mas eu tinha um jeito rude de agir. Então eu achava que aquilo era super normal, ser rude. E aí, certa vez, né, o meu pastor disse para mim, Anderson, o jeito que você trata a sua esposa não é normal. É rude, é indelicado.
a forma que você fala com ela. E a partir daquele momento eu passei a perceber que, de fato, eu achava que é normal, mas não era. E eu tive uma mudança na minha atitude. Mas por quê? Eu precisei que alguém falasse, o jeito que você trata a sua esposa não é correto. Ela é a parte mais frágil, segundo o que diz a Bíblia. E, portanto, deve haver um cuidado maior, né, no falar, no agir. Então, é isso. Agora, pastor, volta àquela situação de novo. Caso precise ser avaliado minuciosamente, é bom que tenha uma pessoa mais perto para poder aconselhar. Tá bom? É bom que tenha uma pessoa mais perto para poder aconselhar, um líder, um pastor. Porque às vezes, e eu não estou justificando, porque continua sendo errado o que eu vou falar, mas às vezes foi um momento de briga, de estresse, continua sendo errado, tá? Continua sendo errado. Mas muda o contexto um pouco. Então, é bom avaliar isso aí. Vamos lá. Não somos casados e não estamos mais em relação. Ele só enrolando para casar. Acho que ele não quer casar. Não estamos mais relação. Vocês já fizeram relação e aí não estão fazendo mais. É isso. Eu vou interpretar que tá falando que não é casado e não tá fazendo mais relação íntima, né? Só enrolando para casar. Acho que ele não quer casar. Eu tenho certeza que não quer casar. É, situação complicada, né? Acho que a gente meio que já respondeu isso aí naquele outro caso lá, né? Como se diz aqui, não, tem um ditado na minha região que é pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Então, é a mesma situação, né? É isso A aí. incontinência sexual, que vocês precisam entender, ela é pecado. Há períodos que você pode ficar sem. Por exemplo, você está em jejum, você está tão fraco, meu amigo, você não tem nem força para fazer nada, né? Então, mas com sentido, conversado com a sua esposa. Outra situação. Tá dizendo, a pessoa está dizendo que não é casado, tá? Não é casado e não. Não é casado? De repente estava namorando, aí fez um nhaco-nhaco. Se estava namorando, é pecado, né? É pecado. Aí se está amaviado, tem que casar. Se está namorando, não pode mais, né? Ou separa ou casa. O sexo, ele é bom, ele é uma benção, mas ele é para o casamento. Não se pode fazer antes. Ponto. Não é uma benção fazer antes. Ponto. Isso Pelo contrário, é uma maldição. É isso mesmo, pastor, é isso mesmo. Para a próxima pergunta, pastor. Tá acabando já. Tá acabando as perguntas. Tranquilo. Pessoa, eu sou cristão. Eu sou cristão, é o rapaz lá. Amém. Fecha a pergunta. Pera aí, pastor, vamos lá. Pastor, estou com 3 meses separada do meu marido. Separada, né? Ele me traiu, vivo com a mulher, mas ainda o amo. Qual o conselho? Essa aí é o pastor, né? O pastor que vai ter que responder. Joguei a bola no meio de 3 zagueiros para você. Então, veja bem, né? O seu marido já está com outra pessoa. Agora, o que você pode fazer é orar. Não é porque você se separou, divorciou, que você precisa necessariamente casar de novo. É um erro. Né? A avó da minha esposa, o marido dela veio a falecer muito cedo, com 30 e poucos anos. E aí o que acontece? Ela tinha acho que 5 crianças, ou 6 ou mais, e ela decidiu ficar sozinha. Né? Agora, eu ainda o amo, né? Ore por ele. Né? Não tem muito o que ser feito nessa situação. Se ele pudesse voltar para eu não sei que pé tá, outro relacionamento, às vezes tem filho. Eu já vi situação do homem que saiu de casa, foi morar com outra mulher, não teve filho, não casou e acabou Deus restaurando. Então, se é o caso, ore por isso, ore para que Deus restaure seu casamento. Agora, se não é, ore do mesmo jeito, ore para que Deus ele cuide do seu coração. É isso mesmo, oração para Deus cuidar do seu coração. Vê se tem mais. Acho que não tem mais pergunta. Bom, acho que não tem mais pergunta, pastor. Não tem mais perguntas. Pastor, a gente já tomou bastante seu tempo aí. Você quer fazer umas considerações finais aí? Falar alguma coisa? O pessoal tem que olhar, só eu estou fazendo já o merchandise logo. O YouTube do pastor, O pastor tem conteúdo bom, o pastor é crente. Glória a Deus. Então Amém. Lá no YouTube, como é que é o seu YouTube, pastor? É Pastor Anderson Lucas, né? Vai lá, vai garimpando lá que você vai achar. Então tá bom. E quer falar alguma coisa, pastor? Eu quero só falar o seguinte, né? O casamento ele é algo muito sério, né? Quando a gente precisa tratar de divórcio,
Quais são os limites para isso? É sinal que a corrupção, né, que o pecado já se tornou tão grande na vida até mesmo entre os cristãos, que a gente tem que falar de um assunto que não deveria ser falado, né? O cristão, ele deveria casar para ficar junto até o fim, para cumprir o propósito de Deus, entendendo o propósito de Deus no casamento, né? E por que isso acontece? Muitas pessoas podem questionar, né? Talvez você fosse ímpio, né? Você não tinha conhecimento, mas agora já está feito. Você tem que trabalhar com as ferramentas que você tem. Se seu marido deixa você ir na igreja, consente, né, que você vai à igreja, continue indo, através do seu procedimento, tente ganhar o seu marido. Agora, direcionado aqui a você que é crente, que é um jovem, que ainda não casou, eu quero te dizer uma coisa. Cerque-se de pessoas, pergunte a outras pessoas, não exclua as pessoas, porque é isso geralmente que acontece. Você quer se relacionar e você não quer que ninguém participe, você não quer que o pastor participe, você não quer que seus pais participem, você se isola em uma bolha. É por isso que às vezes você toma decisões erradas. O problema vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, as preliminares do casamento são talvez mais importantes que o sim no altar. Porque depois o sim no altar é apenas uma conclusão que você chegou. Então, ao invés de buscar a intimidade no período de se conhecer, né, tem muita gente que beija e vai para a cama e gasta todo o seu tempo que seria para se conhecer tendo aquilo que é próprio do casamento. Né? E quando você casa, você de fato aí pode se deparar com um grande problema. Então, aqui na nossa igreja, a gente tem algo que nós chamamos de corte, né? Não sei se já ouviram falar. É um relacionamento santo, onde nós cremos que todo relacionamento ele só tem um objetivo, o casamento. Então, quando alguém fala, pastor, eu tô querendo me entrar em relacionamento, eu pergunto, você quer casar? Não, pastor, eu quero conhecer a pessoa. Então, conhece a pessoa. Você precisa estar em relacionamento para conhecer a pessoa. Crie um vínculo de amizade, conheça a família, né, converse com aquela pessoa, e depois disso, sim, se você concluiu que segue os princípios bíblicos, se as pessoas que estão ao seu derredor sentem paz, né, o pastor pelo menos, porque às vezes o pai é ímpio, a mãe é ímpia, não vai querer, né? Mas os pastores, aquelas pessoas que falam, não é de Deus, vai lá, faça, se não, né, não mente. Então não ignore as preliminares do casamento, senão você algum dia vai estar se questionando isso aqui. Qual é o limite do divórcio? Né? Será que eu posso me divorciar? Então, opte por seguir e respeitar o processo. Né? Você vai ficar casado se você casar bem pela vida inteira, então não tem pressa para adiantar beijo, amasso e nem ir para a cama. Né? Não pule essas etapas. Mas depois, se você precisar se separar, é como uma folha, você grudou. A intimidade ela é como uma folha. Depois que você gruda, quando você separa, sempre vai ficar resquício de um e outro, e isso pode sim atrapalhar o seu casamento. O casamento é algo sagrado, o casamento é um tesouro precioso entregue por Deus a nós, né? É o que Deus estabeleceu lá no Éden. Então, né, preze pelo seu casamento, ore pelo seu casamento, não deseje seu casamento. E, por fim, se você, depois de ter feito todas essas coisas, buscado ajuda com o aconselhamento pastoral, né, realmente não tiver opção, aí você pode lançar mão segundo o que é estabelecido na escritura do divórcio. Caso contrário, não. Pastor, depois dessa aí só me resta dar um glória a Deus. Benção, pastor. Prazer conversar com o senhor. E eu já quero deixar claro, nós vamos fazer outra live. Abordar outros assuntos. Eu sei que o senhor tem muita coisa aí, entendeu? De vez em quando a gente conversa, a gente se segue. Gente, tem 54 pessoas online ainda, mas eu sei que tem muita gente que vai ver. Sigam o pastor Anderson. O pastor Anderson é fera. Dá uma moral lá. Posta muito conteúdo bom, tá bom? Inclusive, eu já preguei no púlpito, já usei uma fala do pastor Anderson no púlpito. Já usei uma fala do pastor Anderson no púlpito. Então, para vocês verem que o pastor é fera mesmo. Só queria deixar claro para vocês que um bom relacionamento inicia-se com um bom manual. E o manual para o casamento é a palavra de Deus. Tá bom? Ó, irmãos, vai com gente que está casado. O pastor Anderson já falou isso. Eu e minha esposa já falamos isso. Nós já passamos por problemas. Tenho certeza que o pastor Anderson também já passou por problemas no casamento dele. Gente, uma palavra, um texto lido na palavra de Deus todos os dias, você lê um pouco a palavra de Deus, vai fazer uma diferença. E outra coisa, acho que é Charles Spurgeon que fala isso, né? É melhor um dia orando do que 10 anos murmurando. É Charles Spurgeon, pastor, que falou isso ou eu tô ficando doido?
Não me recordo, mas a frase é maravilhosa. Então, ore a Deus, ore ao Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você, pastor. Manda um beijo para a família aí, para a esposa, para o irmão que tá ajudando aí. Tem o irmão tá ajudando ele aí? O Davi. Davi, dá um tchauzinho aí, Davi. Vem, Davi, dá um tchau aqui. É meu companheiro aqui. É que aparece aqui, rapaz. Mostra a cara. Pastor aí, ué. Ô, meu irmão. Opa, pai. Deus abençoe, querido. Valeu. Manda um abraço para sua esposa, tá, pastor? E que Deus abençoe seus filhos também. Filhos lindos. Amém. Filhas, né? Filhas lindas. E que Deus abençoe. Puxado para minha esposa. Oi? Puxado para minha esposa, né? É isso aí. Eu quero que os meus também nasçam bem parecidos com a minha esposa. Amém, querido? Deus te abençoe. Fica com Deus. Um beijo para todo mundo aí, gente. Valeu. Falou, paz. Tchau. Paz.